Olá pessoal, aqui é o professor Rogério. Vamos chegando aí na nossa penúltima aula. Vamos falar na aula 4 sobre controle de riscos em máquinas e equipamentos. Bem, segundo a Organização Internacional do Trabalho, todos os anos morrem no mundo mais de 1,1 milhão de pessoas vítimas de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Esse número é maior que a média anual de mortes no trânsito, 999 mil, as provocadas por violências, que são os crimes aí que a gente vê todo dia, presencia na televisão, 563 mil, e por guerras, em torno de 50 mil. No Brasil, os números são alarmantes. Os 393,6 mil acidentes de trabalho tiveram como consequências 3,6 mil óbitos e 16,3 mil incapacidades permanentes. De cada 10 mil acidentes de trabalho, 100,5 são fatais, enquanto em países como México e Estados Unidos, o contingente é de 3,6 e 21,6 respectivamente. Então os números são assustadores mesmo. Nesse contexto, destaca-se o problema das máquinas e equipamentos obsoletos e inseguros, responsável por cerca de 25% dos acidentes graves no trabalho e incapacitantes registrados no país. Aqui eu coloco duas imagens para a gente ver uma situação interessante, uma máquina de escrever muito lá antiga mesmo, então da onde a gente está vindo e para onde a gente está indo, e a gente já vem encontrando aí, se deparando muito com a robótica, e essa questão até da robotização na indústria, ela acarreta em redução de acidente, mas acaba que a gente vai perdendo mercado também, E já a gente tratou bastante sobre isso aí durante as aulas, a definição de risco e perigo. Então aqui tem um material que ele diz que a capacidade, o risco é uma capacidade de grandeza com potencial de causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Os riscos podem ser minimizados, eliminados ou controlados. Já o perigo, uma situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Então vamos para um exemplo aqui. Aqui temos uma travessia, tá pessoal? Então o que a gente tem aqui, Temos aqui duas pessoas tentando atravessar a avenida, Então aqui eu tenho um risco, o perigo. Então o risco aqui ele é alto, certo? Risco presente. Tá aqui, o que é o risco presente? É os carros passando na avenida. O controle do risco. Eu estou controlando o risco, mas ainda ele está presente. O que eu controlei? Como que eu controlei? Eu coloquei uma faixa de pedestre e coloquei um semáforo aqui para poder reter esse veículo. Ou seja, eu consegui controlar o risco, porém o risco ainda está presente. E agora para eliminar o risco, ou minimizá-lo, o que eu fiz aqui? Construí uma passarela onde o nosso pedestre ele vai passar por sobre a via, e então eu controlei o risco, eu isolei esse risco, então eu minimizei o risco de acidente aqui. Ok? Aqui são duas imagens, pessoal, que é do mesmo lugar, não está na mesma posição, mas se vocês perceberem as árvores aí do canto esquerdo, é a mesma árvore, tá? Uma situação fim de tarde, o céu não está para chuva, mas ocorre aí uma descarga elétrica, então o que é isso? É uma situação de risco, E esse risco já não dá para a gente controlar ele com facilidade, na mata. A gente tem aí os chamados para-raios, na indústria, que visa esse controle, Aqui eu também tenho uma outra situação, tempo carregado e eu tenho uma descarga elétrica aqui, um raio caindo aqui na cidade, tá? Os riscos ele tem origens, de várias formas, Então eu tenho de origem elétrica, eu tenho risco de queda, eu tenho risco no transporte e com equipamentos, eu tenho risco de ataques de insetos, riscos ocupacionais, eu tenho os riscos ergonômicos, eu tenho os ataques de animais peçonhentos e domésticos, No caso do risco doméstico aqui, quando o carteiro vai entregar a carta e o cachorro sai em cima dele, Então vamos lá, o risco de origem elétrica, choque elétrico, campo eletromagnético, o risco elétrico ele é interessante pelo seguinte, acredito que na turma nós devemos ter aí pessoas que já devem ter feito curso na área de eletricidade, tanto industrial como residencial, ou fez eletrônica, deve conhecer um pouco sobre isso aí, é uma coisa bastante assustadora até.
Eletricidade, ela tem um problema que a gente não enxerga ela, né? Você vê um fio desencapado, se você pôr a mão nele ali, se tiver eletricidade nele, você vai tomar o choque, né? Isso se você não grudar no fio ali e morrer eletrocutado, né? Então, quando eu trabalhava com o curso de eletricidade automotiva no Senai, uma coisa que a gente fazia um comparativo. A gente tinha duas turmas, uma de mecânica e uma de eletricidade automotiva. O instrutor de mecânica, ele sempre falava para os alunos de mecânica, quando acabar o curso, faça um curso de eletricidade automotiva. E quando esses alunos vinham para a minha turma, era interessante, porque na mecânica você está acostumado a ver uma peça quebrada, desgastada, né? Ou você faz a troca ou você recupera, porque você está vendo o defeito. E quando eles iam trabalhar com a parte elétrica, eles ficavam um pouco perdidos, porque eles não conseguiam enxergar a eletricidade. Então o defeito, né, você tinha que ir mesmo pelo conhecimento que você estava adquirindo, porque você não está enxergando o defeito, mas ele existe, né? Então era uma coisa bem interessante que a gente vivenciava. O risco de queda. As quedas, consequências de choque elétrico, de utilização inadequada de equipamentos de elevação, né, escadas, cesta, plataformas, falta ou uso inadequado de EPI, falta de treinamento dos trabalhadores, falta de delimitação e sinalização do canteiro de serviço e ataque de insetos. Tudo isso são consequências aí do risco, no risco de queda. Logo no início aqui, consequência de choque elétrico. Às vezes a pessoa está sob às vezes uma torre ou uma parte exposta, né, em altura, e toma um choque, não está com o equipamento adequado e vai colidir com o chão, tá? Ataque de inseto. A gente pode observar aqui na figura, né, um trabalhador, né, utilizando aqui o cinto, né, tipo paraquedista, o talabarte num ponto fixo aqui fazendo ancoragem, e aqui vamos imaginar que ele estivesse destelhando para fazer uma reforma, troca de madeiramento ou troca de telha. E de repente, nessa parte interna aqui da edificação, sobre o forro, né, de repente tem algum animal peçonhento aqui que pode atacar esse trabalhador. E se ele não tivesse preso, né? Risco no transporte e com equipamentos. Veículos a caminho dos locais de trabalho em campo, o deslocamento diário dos trabalhadores até os efetivos pontos, né, de prestação de serviço, são risco de transporte, né, que a gente pode estar sujeito, né? Esses deslocamentos põem os trabalhadores aos riscos característicos, né, das vias de transporte. Então, se o trabalho dele é fazer, né, algum tipo de entrega, né, com um caminhão ou com uma picape, todo o risco que está atrelado ao trânsito é um risco de trabalho que ele tem ali, né? A gente tem que levar isso em consideração. Risco de ataques de insetos, animais peçonhentos e domésticos. Na execução de serviços em torres, postes, subestações, usinas, leituras de medidores, né, que é o pessoal aí da CEMIG, por exemplo, o pessoal da Copasa, do SAI, serviço de poda de árvores e outros que pode ocorrer ataque de insetos, tá? Como as abelhas e formigas. Abelha e formiga ainda vai, né? Mas aqui eu já coloquei uns animaizinhos bacaninha, né? A gente tem aqui o rato, né? O escorpião, a aranha, a cobra, até bonito, né? O brilho dela aqui, mas é um animal extremamente perigoso, né? O escorpião, pessoal, para quem não sabe, foi a partir dele que foi inspirado o equipamento reto escavadeira, tá? Quem inventou o equipamento, ele teve um contato nada amigável com um bicho desse aqui, né, com um inseto desse, e ele teve na ideia de fazer uma reta escavadeira a partir desse animal aqui, tá? Olha as situações aqui interessantes, ó. Essa subestação, provavelmente pela localidade que ela provavelmente está na zona rural. Não tem portão bloqueando a entrada de ninguém aqui. Às vezes um curioso fala, vamos entrar para ver o que tem dentro. Entra para ver o que tem dentro, olha a situação. Eu tenho um painel sem proteção. Tá vendo essa estrutura aqui, pessoal? Olha que interessante. Essa cobra aqui, ela tá numa das telas dessa subestação, tá? Aqui até um trabalhador pegou aqui uma cobra pequena aqui, mas acho que já está até morta, aqui está toda fragmentada. Mas vamos voltar a essa estrutura aqui, ó. O que acontece? Isso aqui está dentro desse predinho aqui, dessa sala, tá? Olha a situação.
Lembra da estrutura aqui? Ó, o que tem debaixo da estrutura? Tem uma cobra aqui e aqui tem um sapo. Por que essa cobra fininha está aqui e tem um sapo aqui? Provavelmente, é lógico, né? Acredito que ela consiga, mas por que essa cobra está aqui? Porque tem esse sapo aqui. Provavelmente ela vai se alimentar desse sapo, tá? Aparentemente você vai falar, mas não cabe não, aí vocês têm que ver, né? Tem cobra que engole boi, essa aqui não vai engolir um sapinho desse, né? Então, são os riscos que a gente está exposto aí. Outra situação aqui, pessoal, que é da nossa leva de conhecimento, né? A APR, que é a Análise Preliminar de Risco, a gente falou disso no módulo passado, é um documento aí que você pode, né, montar, você acha vários formulários também na internet, né, para você colocar o logo da empresa, né, colocar todo o seu padrão. Um exemplo aqui de checklist, né? O checklist ele é legal para fazer porque através do checklist ele te facilita a montagem da análise preliminar de risco, tá? Coisas que às vezes é dúvida do pessoal, que a gente pergunta assim, a análise preliminar de risco é só engenheiro de segurança que assina? Não, Tec Segurança também faz a análise de risco, análise preliminar de risco e também libera o serviço, tá? Então é responsabilidade mesmo. Bom, por que fazer controle de energias perigosas? Né? Como eu falei aqui, eletricidade é algo que a gente não vê, mas a gente sente. Então qual que é a finalidade? É garantir que durante a realização do serviço de manutenção, a máquina, o equipamento ou sistema permaneça no estado zero de energia. Que não ocorra o risco de ninguém ter o contato e ficar grudado lá tomando um choque elétrico. Tá? Então esse é o controle que a gente tem que fazer. Aí eu tenho aqui, pessoal, até esse material que eu estou falando aqui, eu postei ele também em PDF, lá vocês vão ter acesso a ele, né? São 5 passos para um programa de bloqueio eficaz. Então, o primeiro passo, desenvolver e documentar o programa de controle de energias perigosas. O segundo passo, criar e publicar procedimentos escritos de bloqueio de equipamentos. Então, tá aqui, ó, para todo mundo ter acesso. Terceiro passo, identificar e sinalizar todos os pontos de controle de energia. Então eu tenho aqui um cadeado, né, um sistema de bloqueio, cadeado e uma etiqueta. O quarto passo é treinar o funcionário, comunicar e conduzir inspeções periódicas. Todo mundo que está envolvido tem que receber treinamento e conhecer cada parte do que será feito, tá? E o quinto passo, equipar os funcionários com dispositivo de bloqueio e etiquetagem adequado. Então isso aqui é um padrão que se segue, tá? Vocês têm que ter esse conhecimento. Isso aqui normalmente quem utiliza é o pessoal da elétrica, pessoal de manutenção elétrica. Eles, o profissional que vai fazer esse bloqueio, só ele tem a chave do cadeado, só ele que abre. Se está trancado, pessoal, não é para abrir, não é para romper o cadeado. Está trancado é porque alguém está dando manutenção, ok? Bom, e por que controlar uma energia perigosa, será, hein? Por causa de acidente, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí é queimadura por choque elétrico. Este ocorreu quando um eletricista aprendiz subcontratado estava trocando luz em uma luminária fluorescente sem ter desenergizado e travado a instalação. Não houve uma análise de risco adequada, o luz estava sendo trocado com a luminária energizada. É lógico, né? Se você vai trocar uma lâmpada, por exemplo, tem gente que fala, não sei trocar uma lâmpada, tem que trocar o bocal da lâmpada, por exemplo, que ele vai ser onde está ligada a fiação. Se você desligar o interruptor da parede, não vai ter energia lá no bocal. Você pode fazer a troca sem perigo algum. O problema é você estar com a mão naquele fio e alguém chegar lá apertar o interruptor. Você vai ser energizado. Tá? Por isso que existe aí o controle, né, do travamento. Aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra aí um número de 124 mortes por falha no controle de energias. Então, aqui ó, no gráfico aqui, 81,6%. Ih, não saiu, pessoal. Travou a língua aqui. Domingão é esse mesmo, né? Desenergização, isolamento ou dissipação de energias incorreto. Percentual muito grande, né? A letra B, 11,2%, bloqueio e sinalização incorreto. E a letra C, falha em verificar se o equipamento foi desenergizado. Essa fonte é da NIOSH, né, de 1999. A OSHA, pessoal, 1910
no item 147, ele fala o seguinte, né, que a OSHA é como se fosse as normas regulamentadoras nossa aqui, tá? É americana, né? Então é uma associação de saúde e segurança ocupacional e ela trata sobre o que? Lockout Tagout, que é o travamento e identificação, produto de identificação, etiquetas de segurança, rótulos de identificação, marcadores de tubulação e dispositivos de travamento. Então ela trata sobre esses assuntos aqui, tá? Analisando a NR10 e a NR12, né, então segurança em instalações e serviços em eletricidade e segurança em máquinas e equipamentos, respectivamente. Verificamos que a legislação nacional, mesmo de forma superficial, se preocupa com as energias, sem ser, por outro lado, tão detalhada e específica como a norma norte-americana, OSHA 1910-147. O que acontece? Também é aquele negócio, pessoal, quando você não tem algo completo, a gente vai buscar uma norma internacional, sim, por que não, né? O item 10.10.1 da NR10 prevê que os dispositivos de comando devem estar sinalizados e bloqueados. Assim, pela legislação, é necessário que o bloqueio, ao menos da energia elétrica, nos casos indicados por este item da NR10. Lembrando que o bloqueio é apenas uma das fases do controle de energias. Tá? Então, é lógico, né, que o profissional que vai trabalhar com eletricidade, ele tem que estar treinado com a NR10, né? Tem que estar capacitado aqui com, né, constar a certificação dele com a NR10. Quem que dá NR10? Somente o engenheiro elétrico, tá, pessoal? A gente acaba aí, né, no dia a dia, descobre aí, tem gente dando treinamento sem ter a devida atribuição para isso, né? E às vezes o cara dá o treinamento, o outro que assina, tem que tomar cuidado com isso. Nós, técnicos em segurança do trabalho, podemos dar palestras sobre NR10. A gente não está capacitando ninguém. Desde que você tenha todo o conhecimento da NR10, né, de repente até experiência no setor de elétrica, experiências práticas, né, você pode sim dar uma palestra sobre NR10. Agora, curso de NR10 somente o engenheiro elétrico. Na NR12, no item 12.2.1, exige que as máquinas e equipamentos devem ter dispositivo de acionamento de parada localizado de modo que não possa ser acionado ou desligado involuntariamente. A legislação neste tópico mostra que a sua preocupação com a energização acidental, porém falta elementos objetivos para promover o controle dessas situações. Ainda na NR12, no item 12.2.3, a legislação propõe que as máquinas e equipamentos devem utilizarem, né, energia elétrica fornecida de fonte externa, devem possuir chave geral em local de fácil acesso e acondicionada em caixa que evite o seu acionamento acidental e proteja as suas partes energizadas. Neste momento fica evidente a preocupação com o acionamento da energia elétrica apenas. Então, mas na NR12, vocês forem fazer a leitura dela por completo, vocês vão perceber o seguinte: quando se trata desses itens relacionados a equipamentos que utilizam eletricidade, cita-se também a NR10, ok? E o que é energia segundo a OSHA 1910 no item 147? Entende-se como energia todas as forças eletromecânicas utilizadas para acionamento de máquinas e equipamentos, como por exemplo, eletricidade, ar comprimido, óleo ou água sob pressão, vapor, etc. O vapor e o ar comprimido, mesmo quando utilizado para outros fins, continuam classificados como energia para efeito de segurança, uma vez que, por suas características próprias, podem provocar lesões. Por exemplo, o trabalhador que utiliza, né, o ar comprimido para soprar o macacão para tirar as impurezas. Ele acaba penetrando impureza no corpo dele. Então isso é uma coisa que não se deve fazer. Bom, o que é bloqueio? É uma ação através de um bloqueador específico que garante que o dispositivo de isolação de energia e o equipamento sob controle não possam ser operados até que o bloqueador seja removido. E quem que vai bloquear isso aí? Somente um pessoal autorizado, tá ok? E só ele vai ter a chave. E a identificação? O que vem a ser a identificação? É uma ação através de uma etiqueta específica que indica que o dispositivo de isolação de energia e equipamento sob controle não possam ser operados até que a etiqueta seja removida. Então a gente pode perceber isso na imagem aqui, ó.
vendo? A etiqueta dizendo perigo, e vai ter algumas informações aqui. Funcionário afetado envolvido. Todo funcionário cuja natureza do trabalho requer operação ou uso de máquinas ou equipamentos sob serviço ou manutenção que envolva bloqueio, identificação ou no seu trabalho seja dentro da área de execução. Exemplo, operador de máquina. Então esse é um funcionário envolvido, ok? Então tem que haver essa distinção, tá? Nem todos dentro da empresa podem ter acesso e fazer o que bem entender. Tem que ter essa hierarquia. E quem é o funcionário autorizado? Todo funcionário que bloqueia e identifica máquinas ou equipamentos de modo a habilitá-las para serviços ou manutenção. Então quem pode ser? O eletricista, o mecânico, o instrumentista. Aqui está vendo na imagem, né, um profissional aqui que é um profissional autorizado a fazer o bloqueio. Então ele já traz aqui, ó, o sistema de bloqueio, as etiquetas, aí ele coloca o sistema no equipamento, coloca o cadeado, trava o cadeado e carrega a chave. Somente quando esse equipamento estiver liberado que ele vai tirar a etiqueta, desbloquear e está pronto para uso. E isso evita, pessoal, muito o que acontece em algumas empresas que não tem esse tipo de controle, não tem essa política de segurança. Às vezes o trabalhador está mexendo com a máquina rotativa, por exemplo, ou serviço elétrico mesmo, e o outro chega lá e fala, vou dar um susto do meu colega. E de repente ele liga o equipamento e provoca a perda de uma mão, de um dedo, ou de repente até a própria morte, né, do trabalhador. Então isso é justamente para evitar esse tipo de acidente, ok? Eu vou finalizando aqui a aula 4, já fica aqui, né, aquela ressalva que eu venho sempre falando. Se tiver dúvida, pessoal, postem lá na plataforma para mim, né, que todos os dias eu estou de manhã, de tarde, de noite, eu em algum momento eu vou estar plugado na plataforma, vou estar respondendo aí o mais rápido possível. Pelo menos o que já me colocaram aí de questionamentos, no mesmo dia eu respondi, um ou outro aí que eu levei um dia para dar resposta, mas normalmente de imediato eu vou estar respondendo sim. Então não deixa essas dúvidas pairar. A gente tem que errar aqui mesmo, tem que perguntar aqui mesmo, porque lá fora o pessoal vai contar com vocês e às vezes vocês não vão ter aonde perguntar, ok? Então fica aí aquele abraço e vamos tocar a semana aí que o curso está chegando no final. E se Deus quiser, todo mundo formado aí como técnico de segurança do trabalho. Até mais, pessoal!